Bom, esse vídeo vai abordar ainda essa questão da profundidade e enquadramento em perspectiva. A gente viu dentro desse assunto que existe uma relação entre distância e redução dos objetos. Isto é, quanto mais distante o objeto estiver, menor ele será percebido, menor ele aparecerá para o observador, né, dentro dessa visão em perspectiva. Acontece que existem algumas situações em que vai ser necessário a gente dividir essa profundidade em partes iguais, para a gente representar, por exemplo, a repetição de alguns objetos que vão estar equidistantes, né? Como, por exemplo, no caso da representação de um piso, de um plano e um revestimento de piso em perspectiva, ou um revestimento de parede em perspectiva. Então, esse vídeo vai abordar exatamente essa divisão em profundidades iguais, em perspectiva de um ponto de fuga, tanto no plano horizontal quanto no plano vertical. Eu vou iniciar agora essa divisão em partes iguais no plano horizontal. O primeiro passo, como em qualquer desenho, é desenhar a nossa linha do horizonte. Desenhá-la e identificá-la, sempre. O segundo passo, a gente definir o nosso ponto de fuga e dele partir as linhas que vão definir as laterais do nosso plano, tá? Beleza. Eu vou desenhar também essa linha que passa aqui no meio do meu plano, essa linha mediana aqui, esse eixo mediano aqui, tá? Feito isso, eu defini aqui as minhas duas laterais do meu plano horizontal. Aqui é o meu ponto de fuga, que eu também identifico, tá? Meu ponto de fuga único. E eu vou definir agora um outro ponto de fuga que vai ser auxiliar, que vai me auxiliar a definir, a dividir essa profundidade em partes iguais, que eu vou chamar de ponto de fuga de diagonais. Eu vou marcar ele aqui. Ponto de fuga de diagonais. Bom, para dividir em partes iguais, o primeiro passo é conectar esse lado de cá do meu plano a esse ponto de fuga de diagonais. Bom, na hora que eu traço essa linha de fuga até o ponto de fuga de diagonais, eu vou interceptar o meu plano, o meu eixo mediano. A partir daqui, eu vou marcar a minha primeira profundidade. Então, eu tenho aqui, por exemplo, marcando aqui também, eu tenho a minha primeira profundidade. Bom, eu quero marcar agora uma profundidade igual a essa, só que considerando a questão da distorção da perspectiva que leva à redução dos objetos conforme eles vão se distanciando. Bom, eu vou repetir o mesmo procedimento que eu fiz no primeiro ponto. Ou seja, nesse segundo ponto eu vou conectá-lo até a minha linha, até o meu ponto de fuga de diagonais. E aonde essa linha interceptar a linha mediana, eu vou traçar a minha segunda linha horizontal paralela à primeira. E assim por diante. Esse ponto aqui, vou conectar até a minha ponto de fuga de diagonais, aonde ele intercepta, eu construo a minha linha horizontal. Mais uma vez, repetindo, meu ponto, conecto ele através de uma linha de fuga até o ponto de fuga de diagonais, onde ele interceptou a linha mediana, eu traço a minha linha horizontal. Mais uma vez, e assim, quantas vezes forem necessárias para eu definir, por exemplo, a paginação, por exemplo, de um piso numa perspectiva de um ponto de fuga. Então, aqui eu tenho essa peça do piso, que vai se repetir ao longo de todo esse corredor, por exemplo, e esse piso vai ter tem o mesmo tamanho sempre, mantém o mesmo tamanho sempre. Só que conforme, em função dessa distorção da perspectiva, eu vou ter uma divisão em segmentos iguais, considerando essa distorção.